Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Isadora Barreto aqui para dar continuidade à nossa disciplina de filosofia, tá? Hoje a gente vai aqui ter a parte 3, tá? Do módulo 3. Você pode me acompanhar através da página 41 do seu caderno 1 de filosofia. Lembra que tem sempre questões para resolver nesses módulos que a gente trabalha, tá? Então, quando finalizar a aula, não esqueça, resolve que posteriormente a gente envia pela Agenda Edu, eu envio pela Agenda Edu solicitando essas atividades para vocês, tá? Então, para poder não acumular, você vai lá e já faz logo tudo e deixa tudo no jeitinho, tá bom? Que tem causalidade, vocês já entenderam aí a questão em relação à causalidade, já falei com vocês aqui nas aulas anteriores, porém a gente vai dar continuidade em alguns aspectos que a gente ainda não trabalhou dentro da causalidade. Lembra que causalidade, causa remete ao quê? Remete a algo que aconteceu anteriormente, certo? Causa. Qual é a causa, por exemplo, dessa dor de cabeça? Qual é a causa, por exemplo, dessa nota que não é muito interessante? Qual é a causa, por exemplo, de nós estarmos aqui no YouTube dando aula e não na sala presencial, tá? Então, tudo aquilo, inclusive falei isso na nossa primeira aula do módulo 3, tudo tem uma causa, tem um motivo de ter acontecido, né? No sentido, claro, tudo aquilo que é lógico, tudo aquilo que é racional, que a gente pode raciocinar e pensar sobre, tem uma causa. Inclusive, pessoal, o surgimento do universo, o surgimento dos planetas. Vocês sabiam, por exemplo, que tem uma teoria, tá? Que se trata, né? Que se trata aí do surgimento do universo, Big Bang, ok? O Big Bang é uma teoria mais aceita, tá? Acerca do surgimento do universo. E tem um físico chamado Stephen Hawking, que inclusive já faleceu, né? Recentemente, acredito que há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, mais ou menos. Stephen Hawking, ele fez o quê? Ele fez uma explicação que antes do surgimento do universo não existia nada. Só que essa teoria do Big Bang, ela é uma teoria o quê? Ela é uma teoria científica, tá? Que é a forma de conhecimento mais aceita atualmente. Antes a gente tinha outra teoria mais aceita, principalmente aí no século XV, porque nós temos aí a Idade Média, né? A idade que a igreja ela governa. Então nós temos aí na Idade Média, século XV, né? Século XIV, nós temos o que? A ideia mais forte ainda do criacionismo, ok? Criacionismo, ou seja, criação, né? A ideia de que Deus foi quem criou tudo. Porém, a partir da Revolução Iluminista, né? Aliás, a partir do Iluminismo, nós entendemos no século XVI, a partir do século XVI, a gente entende que a ideia científica, né, os argumentos científicos, eles são mais válidos. Antes mesmo da ideia criacionista que o cristianismo, né, tem e que a gente aprendeu através das igrejas, da religião, nós temos antes disso aqui outra coisa. Antes disso aqui, outra coisa, que é o que? As narrativas mitológicas. Mitologia. A mitologia que dava aos seres divinos, dava aos deuses, como Hades, né, como Poseidon, como Zeus, a autoria de coisas em relação à humanidade. Então entenda, sempre houve uma justificativa, tá? A mais aceita hoje, a explicação mais aceita é a científica. Então é a científica que, por exemplo, faz pesquisas e experimentos e descobre cura de doenças, ou descobre vacinas, ou descobre métodos que possam ajudar ao ser humano, ok? Por isso que ela é mais aceita, porque ela não se utiliza da fé, tá? Como, por exemplo, a criacionista. A criacionista ela se utiliza aí da fé.
A mitologia se utiliza do quê? Das narrativas de histórias para poder explicar fatos que não se sabia explicar de outra forma, tá? Inclusive na filosofia a gente chama, né? Quando está estudando filosofia, a gente chama esse período, né? Esse tipo de conhecimento de cosmogonia, tá? As pessoas aqui interessadas em descobrir, ok? Uma espécie de ordenamento que desse sentido ao mundo em que elas viviam. Então, entenda, antes do científico, nós temos primeiramente aqui o mitológico, tá? Na Grécia Antiga. Depois, Idade Média, a gente tem uma mais voltada para o cristianismo, mais voltada para um único Deus, ou para alguns deuses mais humanos, né? Ainda. E claro, a ideia de que eles é quem criaram aqui a Terra, que criaram os seres humanos, como por exemplo o Deus no cristianismo, tá? E o científico ele então tenta explicar através de outras teorias, como por exemplo Big Bang, como por exemplo a teoria que explica o surgimento do universo, que seria o quê? Das nebulosas. Aliás, do universo não, pessoal, do sistema solar, tá? Do universo é Big Bang. Nebulosas, elas explicam o quê? O surgimento, tá? Do sistema solar, que seria condensação, né? A condensação ali de uma bola de fogo, que foi se condensando, que foi se atrelando, esfriou, criou o primeiro Sol, depois foi criando os planetas. Nós temos então o sistema solar. Essas teorias, tá? Essas teorias são científicas, ok? Big Bang, nebulosas, sistema solar. Você sabe como é que se forma a chuva, né? A ciência te explica como é que forma a chuva, como é que as precipitações acontecem. Então entenda, existem vários tipos de conhecimento que levam em consideração a causa, tá? Porém, eles ensinam de uma forma diferente, tá? Eles explicam, melhor dizendo, de uma forma diferente. Nós temos anteriormente, lá nas civilizações antigas, inclusive, não só a grega, tá? Mas civilizações antigas sempre estão atreladas a essa questão do religioso, essa questão do sobrenatural, e utilizam-se de mitos, de narrativas, de lendas para poder explicar algum fato, tá? Algum fenômeno, inclusive natural, que eles não conseguiam explicar por outro meio. Agora, gente, na nossa sociedade moderna, nós temos o quê? Nós temos a ciência. A ciência que diz, por exemplo, qual medicamento a gente deve tomar. A ciência que diz qual método que a gente deveria fazer para, por exemplo, ter uma qualidade de vida maior. E eu tô falando ciência no sentido não só do físico, né? De coisas que podem nos trazer de forma física, mas também de forma mental. Porque a gente sabe que a ciência ela é dividida em várias áreas, tá ok? Então entenda, antes nós tínhamos uma ideia mitológica, posteriormente criacionista, atualmente científica. Professora, foi necessariamente nessa ordem? Não necessariamente nessa ordem, tá? Não necessariamente só no século XV, tá? Se você pega a mitologia aqui, por exemplo, ela já tem essa ideia criacionista dentro dela, ok? Então, de onde é que originou a Terra? E tem lá Titã Gaia, ok? Então, o criacionismo já está aqui dentro da mitologia, ele só foi adaptado pela religião atual, ou pela religião do cristianismo principalmente, tá? E diversas outras religiões, porque não existe só o cristianismo. Eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro que a forma como a gente vê o mundo tem sempre como base, né, um tipo de conhecimento, um senso comum, ou um senso religioso, ou até mesmo uma forma de conhecimento científica. Até mais, guerreiros!